A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Diga amém bem alto. Amém. Glória a Deus. Mas assim, eu me senti muito em casa agora. Eu vim do outro extremo do estado, né? Estamos bem na divisa lá do estado, Mafra. Quem conhece Mafra? Tem bastante gente que conhece Mafra. E eu sempre costumo dizer que da janela da nossa sala eu vejo o Paraná. Estamos em Santa Catarina e tem a cidade irmã ali chamada Rio Negro, né? E são duas cidades abençoadas. Nós estamos ali há algum tempo, nós implantamos um trabalho da Batista Nacional lá naquela cidade de Mafra, onde temos visto assim Deus fazer prosperar esse trabalho para a honra e glória do Senhor. E eu fui incumbido nessa noite de estar falando para jovens, né? E eu vi aqui pessoas que ainda não são jovens, né? Glória a Deus, que são ainda adolescentes. Temos jovens e temos adultos e temos até homens de barbas brancas, né? Glória a Deus por isso, né? Jovem de barba branca. Eu tenho ontem, eu estava olhando que tem uns fios de cabelo branco, né? Glória a Deus também, né? Mas isso é muito bom. E é uma dificuldade muito grande para a gente ministrar para um público desse. Só que a paixão, né, que a gente tem por Cristo, ela vem muito antes. Então, quando eu cheguei em Mafra, uma das coisas que eu olhei, porque foi nos colocado assim, vai lá em Mafra e começa um trabalho. Eu disse, Deus, não é esse o meu ministério, implantar a igreja, mas eu recebi esse desafio e resolvi cumprir, né, junto com a minha esposa. E o presidente da convenção naquela época disse, veja uma casa para vocês alugarem. A gente alugou, começamos o trabalho na sala da nossa casa, depois fomos para a garagem, e algum tempo depois nós conversamos com o proprietário e ampliamos a garagem, e ampliamos mais uma vez, e hoje, agora exatamente nessa semana, a gente está lá de mudança, né, já para um tempo mais definitivo, um lugar mais amplo e melhor para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas quando nós olhamos essa casa, já de imediato a gente viu assim, poxa, vamos começar um trabalho com crianças. A gente começou a se apaixonar por crianças, por quê? Porque o nosso filho era criança ainda. Então a gente estava olhando para ele, né, para as necessidades dele, mas olhando para o corpo. E depois começamos esse trabalho com crianças, e logo em seguida eles foram crescendo. A gente viu eles crescerem e eles se tornaram adolescentes. E quando eles se tornaram adolescentes, esses meninos eles começaram a tocar, né? Começaram a experimentar os seus instrumentos. E hoje eles são praticamente, né, o ministério de louvor que nós temos lá na igreja de Mafra. A gente começou tudo, né, do início. E formamos esse ministério de louvor com esses adolescentes também para a honra e glória do Senhor. A gente viu também a necessidade, então, de um ministério de adolescente, porque o nosso filho era adolescente. E nós começamos a trabalhar muito forte nisso, e fomos se apaixonando por essas etapas da vida do ser humano. E aí ele chegou agora jovem, teve um dia ele disse que ele não queria mais ser adolescente, porque ele já estava com 16 anos, mas ele já é maior que eu, né? Ele tem, porque assim, eu, até um tempo atrás, 2 anos atrás, eu falava que eu tinha 1,86 m. Aí, o ano passado eu fui medir, eu estava com 1,84 m. Eu já estou agora começando a diminuir, né? Aquela fase, quando cresce, depois começa a diminuir, né? E o meu filho me passou, ele está com 1,87 m, 1,88 m. Então, mas ele não queria, pela altura dele, os outros meninos tudo pequeno, ele queria ser jovem. E nós vimos a necessidade que nós temos um ministério de jovens na igreja. E nós começamos a nos apaixonar pelo ministério de jovens também. Então nós estamos vindo nesse processo. E nasceu no coração da nossa igreja, Mãe 7, quem Caminhos, um ministério chamado Estação, que visa já trabalhar as estações da vida do ser humano. Criança, né? Desde bebê, ensinando os bebês lá na escola, né? No ministério, e depois as crianças, e depois os adolescentes, e depois os jovens. E a nossa igreja ela é muito nova em Mafra, ela é uma missão de Canoinhas, mas para a honra e glória do Senhor nós estamos trabalhando e nos apaixonamos por isso. Amém? Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre isso, baseado nesse
tema que nos foi proposto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, apenas esse verso, e nós vamos fazer uma reflexão sobre essa palavra para as nossas vidas nesta noite, amém? 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Se você está achando, vai dizendo: Jesus é lindo. Opa, está rápido aqui na Bíblia. Vai numa apresentação. Amém? Todo mundo? E quem não achou disso qualquer coisa? Tem gente que não achou então, qualquer coisa, né? 3,18. Vamos ler então essa palavra, sentados mesmo em reverência ao que o Senhor diz nessa palavra. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Pai querido, eu quero me colocar, Senhor, na Tua presença mais uma vez, Senhor. Ó Deus, à disposição, Senhor, do Teu Espírito para ministrar essa palavra, Senhor, que é viva e eficaz. E que nós possamos sair daqui, ó Deus, com essa mensagem gravada nos nossos corações, e que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes, em nome de Jesus. Eu queria considerar com vocês algumas verdades sobre, quando nós olhamos sobre crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Primeira coisa, baseado em tudo que eu falei para vocês, eu tenho essa palavra muito, fazendo muita ênfase na minha vida, e eu faço isso quando eu olho para a vida realmente do meu filho. Eu tenho um filho apenas de 17 anos, chamado Samuel, e ele toca no Ministério de Louvor, e nós somos apaixonados, é lógico, né, eu e minha esposa por ele, e a gente viu o crescimento. Eu fui um pai muito presente no crescimento do meu filho. E quando eu penso nessa palavra, eu penso no Samuel, ou os estágios da vida dele. Então, a primeira coisa que eu vejo é que crescimento ele depende de vida. E isso não é uma coisa comum. Na verdade, nós sabemos que o processo da vida ele segue algumas regras, porque você cresce, né? Você nasce, depois você cresce, e a Bíblia ensina que todos nós entramos no mundo espiritual mortos, espiritualmente falando. Isso está lá em Efésios capítulo 2, quando o apóstolo Paulo fala sobre isso. Então, ser religioso, como nós muitas vezes nos consideramos, ser religioso não é o suficiente. E Jesus falou isso para Nicodemos. Ser religioso não é suficiente, porque ele fala que se alguém não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Só Deus pode dar uma vida nova. E sem essa vida nova, o cristianismo ele se torna apenas algo moral. O cristianismo genuíno é uma questão de uma vida de Deus na alma do homem. Então, para crescer, você tem que nascer de novo. Precisamos nascer de novo. Eu vi um filho num processo muito grande. A minha expectativa é que ele crescesse, é que ele fosse inteligente. O pai, ele almeja isso de um filho. Ele se orgulha quando vê o processo da vida de um filho, como ele processa, como é a rapidez. E nós sabemos que alguns crescem mais rápido. Eu conheci um menino, filho do meu ex-patrão, que com 8 meses de idade ele já andava de patinete. E eu achava aquilo incrível. E eu pensava, mas por que meu filho ele não teve isso? Porque meu filho com 1 ano de idade, ele ainda estava querendo caminhar. Ele chegou no dia da festa do aniversário dele, caminhando um pouco e caindo. Mas aquele menino, no entanto, com apenas 8 meses de idade, ele já andava de patinete. Ele era um menino que fazia coisas diferentes que o outro.
espera que ele faça algo movido por aquele crescimento. Quando ele vai tomando a sua idade, ele vai crescendo e isso vai nos motivando. E eu esperava no dia que ele começasse a engatinhar. Eu conheci essa semana um menino que o pai dele disse assim: ele vai começar a andar direto, porque ele nunca gatinhou. Ele já está querendo começar a caminhar direto. E teve um dia que o Samuel, então, ele sem gatinhar, ele pegou e levantou e ele ficou de pé, sem nunca ter ficado de pé sozinho. O crescimento é o processo da vida, e o crescimento é diferente na vida de cada um de nós. Nós somos motivados por coisas diferentes. O crescimento também, eu poderia dizer para vocês essa noite que crescimento, ele é uma necessidade de todos nós, não é uma opção. O crescimento é uma necessidade. Eu digo que a vida, o crescimento é como você andar de bicicleta. A vida cristã é como andar de bicicleta. Você está sempre movendo para frente. E quando você para de pedalar essa bicicleta, a tendência é você cair. Você pode muitas vezes ter um refrigério naquele momento de andar. Eu estava vindo na BR e a gente encontra muitos ciclistas aqui nessa região. E a pastora Kelly disse assim: ai, que delícia isso aí, poder fazer igual eles. Eu disse: mas tem as subidas também. Tem os lugares onde são difíceis. E aí nós estávamos num lançante, a gente tinha parado, eles passaram a gente quando eles estavam no lançante. Aquilo realmente parecia uma delícia. E eles soltaram aquelas bicicletas e começaram a voar, né? E vinham, e parecia ser muito gostoso aquilo. Mas logo veio a subida, logo veio a serra, eles tiveram que pedalar. Mas se eles não pedalar, a tendência deles vai ser cair. Então, para se manter firme, você deve avançar. Nós devemos avançar. Nós somos chamados a um processo de evangelização. Nós somos chamados a ser verdadeiros adoradores de Deus. E se a gente parar, a gente não cresce, a gente cai. A tendência do homem é cair. Se uma criança não está crescendo, nós podemos dizer que ela tem um grave problema de saúde. Eu conheci um menino que ele nasceu com um problema. No dia que ele nasceu, faltou oxigênio no cérebro. E a mãe desse menino, ela não queria admitir que o filho pudesse ter um problema. E ela tratava aquele menino como se nada tivesse acontecido. Ela até não levava no médico para não saber do médico que ele teria alguma deficiência para começar a caminhar. Mas aí foi estranho, porque ele já estava com 4 anos e ele não caminhava. Na vida espiritual nós somos assim também. Se nós não crescermos, a nossa tendência é nos tornar anão espiritual. Nós vamos ter algumas dificuldades. Então o crescimento na vida cristã é uma necessidade, não é uma opção. Nós vemos o apóstolo Paulo que, com mais de 25 anos já como cristão, o apóstolo Paulo, ele escreve dizendo assim em Filipenses 3, verso 13 e 14: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, e eu prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação celestial em Cristo Jesus. É interessante a sua palavra, porque ele está dizendo que depois de muito tempo que ele já estava andando com Cristo, mas ele não julgava ainda ter alcançado, e isso mostra também que a nossa vida, ele é um processo de crescimento, e que depende como é que nós vamos alimentar a nossa vida cristã. Uns crescem mais rápido, outros não. Mas e por que há essa diferença?
relacionamento com Deus. Está no nosso relacionamento com a palavra. Está no nosso relacionamento diário com o Senhor. Está em fazer aquilo que nós fomos chamados pelo Senhor a fazer. Eu fiquei muito surpreso porque ontem nós fomos num culto de adolescentes. Nós fomos fazer esse culto, fomos ministrar esse culto. Minha esposa foi pregar, levamos o ministério de louvor da igreja. E chegando lá, depois que terminou o culto, aqueles meninos, eles falaram: vocês não vão embora, porque nós queremos orar por vocês. E aí eles nos chamaram para uma sala de oração, e quando nós chegamos lá, eles estavam todos nos esperando, mais de 15 adolescentes, e a gente chegou lá, eles deram uma palavra e nos agradeceram e disse: nós queremos orar por vocês e abençoar a vida de vocês. Nós queremos abençoar o ministério de vocês. Nós queremos que o ministério de vocês frutifique. Estávamos ali alguns irmãos que nos acompanharam nessa missão, e ele disse: nós queremos abençoar os irmãos da igreja também com uma oração. Nós vamos orar em nome de Jesus. E eles começaram a orar, aqueles 15 adolescentes, e eu achei mais interessante porque um deles, eles vieram orar por mim. E eu gostei disso, porque eu achei que talvez eu fosse o último, porque eles iam ficar intimidados. Talvez eles iam dizer assim: vai você, não, ele é o pastor, vai você. E eles foram e oraram por nós. E isso foi tremendo, porque eu vi que realmente Deus está levantando a juventude, está levantando os adolescentes, e está fazendo um grande avivamento nessa área, e Ele está chegando juntinho de nós, esse grande avivamento. E que muitos serão alcançados através de nós. Por isso esse crescimento, por isso crescer na graça e no conhecimento. O crescimento nós temos que entender também que ele é gradual, não é instantâneo, não é uma coisa do dia para o outro. Até mesmo Jesus, nós sabemos que ele começou nesse mundo como um bebê. Existem duas categorias de pessoas, que uma categoria de pessoas é que elas entendem que Jesus ele sempre foi um bebê. Um dia minha esposa foi ministrar, evangelizar um menino, e ele perguntou assim: você sabe quem é Jesus? E ele disse: eu sei. Ele disse: quem é Jesus? Ele é um bebezinho desse tamanho, filho de Deus. Mas existem muitos adultos, existe uma classe de pessoas que até hoje pensam que Jesus ele sempre foi um bebê. Mas existe uma outra classe de pessoas que pensam que Jesus ele sempre foi só aquele homem, mas que ele não teve a sua adolescência, ele não teve a sua juventude, e muito pelo contrário, ele passou por todas essas fases. Porque o crescimento de Jesus também não foi um crescimento instantâneo, foi algo gradual. A palavra mesmo de Deus diz que ele crescia em graça também em conhecimento. E nós somos chamados nessa noite também para crescer em graça e em conhecimento. Ninguém passa de um bebê para um adulto em alguns anos. É gradual. É preciso tempo para crescer e se desenvolver. Você não leva, por exemplo, uma criança para casa, né? Eu vi que a minha esposa, eu tenho a foto dela quando ela chegou, ela quis tirar a foto na frente da casa, mas eu lembro muito bem que ela chegou dentro de casa e ela não disse: Samuel, ali é a geladeira, quando você quiser comer alguma coisa, ali é o corredor, ali é o banheiro, quando você precisar fazer suas necessidades. Nada disso. Ele precisou de atendimentos, ela cuidou, até que ele pudesse saber todas essas coisas. É gradual. O fato do crescimento ser gradual, ele vai contra aquela ideia de santificação instantânea, que isso não passa de uma ilusão. E essa santificação instantânea muitas vezes nos leva a crer que a gente consegue uma vigília ou falando em mistérios, e isso para a honra e glória do Senhor, isso é muito bom, mas é muito mais que isso. Nos leva a ter a consciência de que nós temos que ter um relacionamento muito profundo com o Senhor. Eu estava conversando com a minha esposa na viagem sobre santificação.
E nós viemos sendo ministrados por Deus nessa viagem sobre a santificação. Porque algo que Deus ministrou no nosso coração é que a santificação ela tem que chegar no nosso coração ao ponto de a gente não conseguir viver sem ela. Do pecado começar a nos incomodar profundamente, que a gente quer se concentrar com Deus urgente. E isso é gradual. Isso não é instantâneo. Nós precisamos buscar isso do Senhor, porque sem santificação nós não veremos ao Senhor. Algo precisa ser trabalhado em nós. E nós vamos sendo ministrados por isso. Porque Deus tem ministrado isso no nosso coração e Deus tem feito ver isso. E teve um momento que ela disse assim: Anderson, para o carro, porque você ora por mim, eu vou ter que contar um negócio, você precisa orar por mim, porque eu preciso ser liberto da Senhor. E Deus ele quer fazer isso no meio de nós. Deus quer trabalhar isso no meio da igreja. A igreja precisa fazer esse concerto. Nós precisamos, jovens, adolescentes. Não é porque vocês são adolescentes, não é porque vocês são jovens que vocês não vão passar por isso. Precisa ser feito sim. Nós ministramos o ministério de louvor. A pastora ministrou sobre a casa dos Adoro, que vocês vão saber, de repente o pastor já ministrou aqui. Mas nós vamos ministrar isso. A gente falar sobre a santificação em cima do palco, sobre a santificação no ministério, sobre nós sermos santos. Um menino de 15 anos, que era o nosso guitarrista, ele chegou para nós e disse assim: eu não sou digno de sair em cima desse palco. Está tocando, ele disse: eu quero primeiro buscar o Senhor, eu quero me santificar, eu quero conhecer melhor o meu Deus, e depois eu venho aqui, porque daí eu quero ser digno de estar aqui. Eu disse: você não vai ser digno de estar aqui, mas eu quero ter essa experiência de voltar, de ver os princípios de Deus. E ele disse: eu estava sendo levado pela onda, eu estava sendo levado pelo povo que diz, mas o meu coração não estava no Senhor. E é isso que nós temos que ser motivados, meus irmãos, a crescer na graça e no conhecimento. É isso, crescer na graça é isso. É deixar Deus fazer algo novo nos nossos corações. É deixar Deus ser Senhor das nossas vidas. É ser Senhor das nossas emoções. É ser Senhor da nossa vida. De tudo. Não de forma parcial, mas de forma integral em tudo na nossa vida. É não ter mais aquele pecadinho de estimação. Deus, o Senhor pode tocar em tudo, mas nesse pecadinho não. Esse é meu porque é de estimação. Deus quer fazer algo novo no nosso meio. Deus quer fazer algo novo no nosso meio. Deus está transformando a nossa nação. Jovens e adolescentes. Eu vi um monte de crianças chorando no culto. Eu nunca tinha visto crianças chorar no culto. Eu comecei a ver isso ontem. Eu glorifiquei a Deus. De crianças chorarem na presença de Deus. É porque Deus está fazendo algo novo. E Deus quer fazer algo novo lá em Mafra. E Deus quer fazer algo novo aqui em Concórdia. O crescimento, ele é difícil, não é fácil. Porque eu lembro que Samuel, ele não gatinhava, mas ele rastejava. Então, o crescimento dele envolveu ele rastejar, em começar a gatinhar. E uma vez que você não tem jeito de andar, você cai. O crescimento espiritual é do mesmo jeito. Você tem que tentar várias vezes. Tem um cair que é do homem, mas glória a Deus, porque o levantar é dele. Então, se você cair aos pés do Senhor, ele há de levantar. Então, é difícil. Crescimento, ele não é fácil, mas ele envolve atitude, ele envolve compromisso. Uma coisa que é difícil hoje para nós trabalharmos como igreja é na questão de compromisso, porque todos nós temos uma agenda e nós cumprimos a agenda, e nessa agenda muitas vezes nós colocamos
tantas coisas, nós enchemos essa agenda, nós sempre temos lugar para essa agenda. Só não temos muitas vezes lugares para as coisas que são do reino. Às vezes você tem excesso de confiança em dizer: eu aprendi essa lição. Mas às vezes não aprendemos, não. Porque quando a gente falha, quantas vezes a gente falha na mesma situação? Paulo mesmo disse que ele teve que aprender algumas coisas. Nós estamos sempre aprendendo. Sempre nós estamos aprendendo. A nossa vida é uma vida de aprendizagem. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Às vezes a gente fica pensando métodos de evangelismo, método de alcançar, método de fazer isso, método de fazer aquilo, método de fazer um culto de adolescentes, método de fazer um culto de jovens. Nós estamos buscando algo de saber como é que nós temos um sucesso, uma vida ministerial, como é que o nosso ministério se torna frutífero. Mas aqui está uma palavra para nós, meus irmãos, que é crescer na graça e no conhecimento. Eu vejo que graça é a chave do nosso relacionamento com Deus. Efésios capítulo 2 diz que nós somos salvos pela graça. Deus nos sustenta por essa graça. E a graça, ela se opõe a toda forma de se aproximar-se de Deus pelos próprios esforços. Não é pelos nossos esforços no sentido humano, mas é pelos nossos esforços no sentido de buscar a Ele em espírito e em verdade, na oração, na palavra, no jejum. Por isso nós devemos lembrar constantemente que nós somos salvos pela graça. E nós não caímos num sistema de mérito, porque é assim que o nosso mundo trabalha, num sistema de mérito. O mundo, ele opera num sistema assim. Se você estuda na faculdade, se você estuda muito para essa faculdade, se você esmera lá, você automaticamente é considerado um excelente aluno, e automaticamente você é considerado que você vai ter uma vida de sucesso, porque é pelo mérito que você faz a faculdade. Se você trabalha num emprego e você trabalha duro naquele emprego, você é considerado alguém que é um trabalhador, e por causa disso você tem um mérito, e por causa do mérito você vai poder assumir um posto maior naquela empresa. Você vai ser recompensado por um salário melhor, você vai ter uma promoção. No sistema de mérito, você tem o que merece e merece o que recebe. E todas as religiões do mundo, elas operam no sistema de mérito. Você entra no céu, você chega diante de Deus, porque você está sendo presenteado por algo que você fez com mérito. Mas a graça, ela se opõe ao sistema de mérito. Graça significa favor imerecido. Nós merecemos a ira de Deus, mas Ele nos abençoa com sua graça. Ele perdoa dos nossos pecados. Ele nos abençoa livremente com sua graça, independente das nossas obras. Crescer no conhecimento. Pela terceira vez nessa carta, Pedro se refere a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você confia em Cristo como Salvador, automaticamente Ele é o seu Senhor. Nós precisamos buscar a Jesus Cristo como nosso Senhor, Senhor das nossas vidas, Senhor da obra. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá graça.
conhecimento de Cristo e o conhecimento sobre Cristo, ele é essencial para o crescimento do cristão. Eu gosto muito do que Oséias capítulo 3, verso 3 diz: conheçamos e persigamos em conhecer ao Senhor. Porque muitas vezes nós nos limitamos a apenas conhecer a Deus. Muitas vezes eu perguntei para algumas pessoas no começo da minha vida cristã: o que você pensa de Deus? E elas diziam assim: Deus é Senhor. Deus ele é criador do mundo, ele é criador de todas as coisas. Deus é aquele que é sustentador do universo. E a gente tem muitas respostas. E eu também entendi assim, porque durante muito tempo eu tinha preguiça de buscar a conhecer mais a Deus. Nós não crescemos na graça e no conhecimento quando nós não conhecemos a Deus, quando nós não prosseguimos em conhecer a Deus, ou seja, querer conhecer muito mais de Deus, muito mais de Deus. Não se limitar apenas a conhecer a Deus, mas conhecer a Deus muito mais. Porque conhecer, nós podemos conhecer qualquer pessoa. Eu conheci muitas pessoas hoje, e eu posso definir algumas coisas sobre essas pessoas que eu conheci. Pessoas legais, pessoas bacanas, irmãos em Cristo, simpáticos. Queria dizer para vocês que eu não achei nenhum antipático hoje, aqui só simpáticos, só gente boa. Louvei a Deus, que povo bacana que chegou todo mundo e foi nos cumprimentar, saindo de alguns lugares onde estavam na cozinha e foram lá nos cumprimentar. Então eu posso falar dentro de vocês, eu conheço vocês. E eu louvo a Deus pela vida de muitos que a gente esteve aqui há 6 anos atrás. E a gente pôde chegar ali e eles estavam ali. E são os braços direitos do pastor. São pessoas que cresceram na graça e no conhecimento, que entenderam a real razão do reino de Deus. Aquele que estava servindo, estava olhando no ministério de louvor, e eu lembrando: esse eu conheço, aquele eu conheço, aquele eu conheço. Porque eu já vi eles continuam aqui e cantando. Nós conhecemos muitas pessoas. E às vezes a gente conhece assim a Deus, apenas assim. Nós precisamos prosseguir em conhecer a Deus, conhecer muito mais, crescer em graça e conhecimento. Em conhecimento nós só crescemos se a gente realmente conhecer a palavra. Eu tive uma experiência de aplicar o método estudo bíblico pela primeira vez, aplicando a igreja e a uns alunos de um curso teológico, e estava falando das medidas de aproximação da Bíblia. E uma das medidas da aproximação da Bíblia é você amar a palavra. E eu enfatizei muito isso para eles. E o Espírito Santo ministrando no meu coração: nós precisamos amar a palavra. Vocês precisam amar a palavra. Para você meditar na palavra de dia e de noite, porque eu perguntei e todo mundo sabia dizer: quando que você tem que meditar? Todos eles responderam, até aqueles que eram mais leigos, recém-chegados à igreja, eles falaram em alto bom tom, de dia e de noite. Aí eu perguntei: e quem é que faz isso? Aí a igreja, ninguém levantou a mão. Porque se há uma consciência de que nós não estamos buscando o conhecimento pela palavra de Deus, nós ficamos resumidos apenas a um dia de culto maravilhoso. O pastor falou: o louvor é maravilhoso, ele é vibrante, ele nos leva a vibrar. Mas por que a palavra não nos leva muitas vezes a vibrar? Por que a palavra também não nos contagia como nos contagia o louvor? Tem as suas diferenças? Tem. Nós precisamos amar a palavra, porque ela é viva e eficaz, o autor de Deus diz.
Nós não podemos conhecer apenas a Deus, mas prosseguir em conhecer a Deus. E conhecer a Deus significa ter intimidade. Nós falamos muitas vezes, algumas pessoas dizem assim, que o que Deus significa para você? Deus é um amigo, mas Deus tem que ser muito mais que um amigo. Porque amigo, você quando vai na casa de um amigo, você vai na casa dele, mas você não pode ficar muito à vontade na casa do seu amigo. Você vai lá, mas você senta no sofá, você assiste, você vai no quarto, mas você tem algumas limitações na casa do seu amigo. Mas na casa do pai é diferente. Na casa do pai, quando você entra na casa do pai, o filho pode ser já casado, ele pode estar fora algum tempo, mas ele chega na casa do pai e ele deita na cama do pai, ele abre a geladeira, ele pega as coisas da geladeira, ele não pede, porque é a casa do pai. Porque ele conhece o pai, ele tem intimidade com o pai, ele sabe que o pai não vai falar nada. Ele sabe que o pai não vai ter nenhuma queixa de deitar na sua cama, ou de usar suas coisas, até mesmo pegar o seu sapato, e até mesmo pedir o carro para sair. Intimidade com o Senhor é como você ir na casa do pai. Você conhece o pai. Você conhece tudo do pai. É esse conhecimento que nós temos que ter. É esse o tipo de conhecimento que eu tenho que ter. Eu estou há algum tempo no Evangelho. Eu estou há algum tempo já buscando o Senhor. E eu confesso, assim como Paulo, eu não conheço o Senhor. Eu tenho muito mais a conhecer. Hoje Deus me mostrou que a santidade é você não conseguir viver sem ela. Tem que chegar ao ponto de que o pecado tem que começar a incomodar. O pecado tem que fazer. A gente não pode simplesmente esquecer do pecado, das coisas que nos incomodam. Ter que muitas vezes parar o carro na estrada e dizer assim, vamos orar mesmo. É algo que está me incomodando. Ela disse, algo que está me incomodando, olha para mim, porque eu preciso me libertar. E ela vinha mal no carro e ela disse assim, agora eu estou bem. Agora estou muito aliviada. E a palavra de Deus diz que nós precisamos confessar uns aos outros os nossos pecados. E aquele que confessa e se arrepende, ele alcança a misericórdia. Porque nós temos que ser o espírito na sociedade. Às vezes a gente quer transformar a vida das pessoas, mas não quer olhar para dentro de nós. Estava lendo um livro dessa semana, eu abri o livro e comecei a ver algumas páginas. O livro o nome era Atraindo a Santidade para Dentro. Eu achei muito interessante aqui. Porque começa a tirar o foco de você olhar para as pessoas e começar a olhar para nós. Porque crescer na graça e no conhecimento nos leva a fazer isso. Crescer na graça e no conhecimento significa nós alcançarmos santidade, perseguir a santidade. Ir atrás da santidade. Porque a santidade é que faz a gente ser testemunho em todos os lugares. Eu ouvi um testemunho essa semana de um pastor conhecido meu, pastor Claudinei, lá de Marília, cidade de São Paulo. Ele estava falando que ele estava fazendo alguns projetos de vida para a igreja. Porque às vezes um líder, ele faz esses projetos porque ele quer ver a igreja crescer. Ele quer ter sucesso ministerial. E ele estava pensando, o que eu devo fazer? O que eu preciso fazer, Deus? O que eu preciso inventar? Qual a decoração que eu preciso fazer na igreja? Qual tipo de luz? Qual tipo de som? Aí Deus falou para ele, ele estava fazendo o seu lanche à noite, e Deus disse assim, derrama o mel em cima daquilo. O Espírito de Deus falou ao seu coração. E ele começou a perguntar para Deus, mas Deus, por quê? E Deus disse assim, descansa, vai dormir, e amanhã você vê o que vai acontecer. E quando ele levantou bem cedo para orar, ele foi na pia e viu o mel estava cheio de comida. E ele disse, glória a Deus,
Senhor está mostrando que tem um ninho de formiga aqui em casa. Então eu vou seguir essas formigas e vou ver onde é que está esse ninho. E o Espírito Santo de Deus disse assim: não é isso. Eu quero falar para você que você tem que ser esse não. Você tem que atrair as pessoas. Não é o projeto que você vai fazer. Não é o que você vai inventar. Você tem que ser esse não. Você tem que atrair as pessoas. A tua vida, tem um ditado que diz: a tua vida fala mais alto. É um ditado antigo, popular dos mortais. A tua vida fala mais alto. O teu testemunho fala mais alto. Nós precisamos buscar crescer em graça e em conhecimento para ser esse mel, para atrair as pessoas. Nós temos ensinado para a igreja, porque por muito tempo nós tivemos estratégias de evangelização. Eu sou do tempo ainda que se pregava nas praças. Não que é errado pregar na praça, ainda pode se pregar. Mas no tempo que se batia na porta da casa, minha sogra está lá em casa cuidando do meu filho, meu bebê, 17 anos, que ficou em casa sozinho. Mas ela estava dizendo assim: mas por que não fazem o grupo de visitação? Por que não temos o grupo para sair? Por que o pastor não sai com as irmãs para fazer a visitação? Porque no tempo dela, era assim que acontecia, fazer o grupinho visitar. Mas hoje não funciona muito isso. As pessoas não têm tempo para receber nas casas. Elas estão trabalhando, as mulheres estão trabalhando. E quando elas chegam em casa, elas não têm tempo para esse tipo de visita. É uma outra estratégia. Então nós estamos ensinando que o canal para você trazer os seus amigos, para trazer os seus conhecidos para a igreja, é a tua própria vida. Se a tua vida não falar mais alto, você não vai poder convidar ela para vir na igreja. Você tem que ser testemunha. Então até nós falamos para as pessoas: olha, ganhe as pessoas para você e depois ganhe elas para Jesus. E assim tem acontecido. E é uma honra para o pastor ele saber que uma pessoa está vindo ali entregando a sua vida, e essa pessoa diz assim: olha, eu estou vindo nessa igreja por causa da vida desse irmão. Ele me motivou, a vida dele me motivou. Ele foi o mel na minha vida. Ele cresceu em graça e em conhecimento. Ele entendeu a razão dele estar aqui. Ele tem entendido o propósito que Deus colocou na sua vida. Ele tem entendido. Nós precisamos entender isso. Que quando nós crescemos em graça e conhecimento, nós somos o mel para a nossa comunidade. Nós somos o espelho da nossa comunidade. Faz muitos anos que a gente saiu de Cananinhas, nossa terra natal. Mais de 10 anos já. Os pastores já saíram há muito mais anos da terra natal deles. Mas nós temos essa experiência. Que nós estávamos novos ainda na fé quando nós fomos para João Pessoa, na Paraíba, fazer o seminário lá no Betel Brasileiro, onde eles estudaram também. Mas depois que nós voltamos, como é bom você encontrar pessoas que há muito tempo você não vê, e aí você encontra elas e elas vêm e dizem assim: olha, por causa de vocês hoje nós servimos ao Senhor, porque vocês foram lá na minha casa me pegar, vocês me buscaram, se não tiveram preguiça de ir na nossa casa. Eu tive uma Marajó em 81, a nossa igreja começou uma fazenda um pouco mais longe do centro daqui de Concórdia. Aqui nós começamos uma fazenda lá em Cananinhas, 8 quilômetros do centro da cidade. E essa Marajó eu carregava de gente lá naquela parte de trás que a gente chama do coxinho. Eu abria aquele porta-malas e a gente colocava 3 ou 4 pessoas sentadas assim, e daí mais no banco de trás, e a Marajó ela ia empinada assim, o braço que não chegava ao asfalto, e a gente ia assim.
Mais de 10 anos depois, eu estava no dentista lá em Camões, e essa moça, uma dessas moças que estava dentro do carro, ela disse: olha, hoje eu tenho um cunhado que é diácono na igreja lá em Rio do Sul, e a minha irmã e a minha família toda serve ao Senhor, por causa dessa disposição de vocês de servir. É isso que nós temos que fazer, porque crescer na graça e no conhecimento do Senhor significa você também ser servo. Você passa a ser servo. Você não tem limites para ser servo. Porque eu carrego comigo assim: se eu não puder ser servo, eu não sirvo. É assim que funciona. E nós temos ensinado as pessoas. Eu queria dar uma dica para você. Se você quer ganhar as pessoas, um grande desafio foi eu ganhar a minha família, porque eu fui o primeiro que saí de dentro da minha casa para servir ao Senhor, e durante 7 anos eu era massacrado pela minha família, e tinha dias que eu saía muito bravo, ia lá reinando, como diz lá na nossa terra, que também é chateado, lá diz reinando, lá em Pernambuco, reinando é o animal que está no cio. Mas muito bravo, eu ia para casa e dizia assim: Senhor, eu não vou mais falar do Senhor lá na minha casa. Eu tinha um mato, quando eu ficava muito chateado, eu ia limpar o quintal. Eu pegava a enxada e ia carpinar os matos. Sempre foi assim. Eu desestressava lá limpando o quintal. E aí o Espírito Santo falou para mim: olha por eles e continua a falar no meu amor para eles. E eu voltava na minha mãe com a cara lavada e falava para ela. Meu pai, com 59 anos, ele entregou a sua vida para Cristo. Com 60 e pouco, ele se batizou. Minha mãe também, minha família, todos estão indo na igreja. Mas tem que ser persistente. Aí nós estamos ensinando hoje para a igreja: olha, você quer ganhar? Ore e jejue. Porque o salmista disse que o Senhor dá as nações se pedir. Será que não pode estar a nossa família, a nossa cidade, as pessoas que estão no nosso contexto? Pode. Ele vai dar. Ore e jejue. Cresça na graça e no conhecimento. Ore, jejue, busca o Senhor. E aí vai, um dia, faça essa experiência. Jejue e ore por ela. Aí chegar um dia, vá lá e convide. Ela vai dizer assim: eu vou. Aí você diz assim: domingo, vamos. Aperta a mão dela. Vamos. E ela vai dizer: vamos. E você vai dizer assim: pois então, domingo, meia hora antes, 1 hora antes do culto, eu venho aqui buscar você. Algumas dessas pessoas, elas nos falam: eu só, quer dizer, hoje ela mudou o assunto, mas ela dizia assim: eu só estou aqui porque um dia você foi insistente na minha vida. Ele até dizia: como eu achava você um chato, como você me perturbava. E às vezes a gente não quer insistir. A gente diz para nós: não, mas eu não preciso. A gente diz assim: não adianta, isso ali não adianta. É isso que o nosso coração muitas vezes é motivado a dizer: isso aqui não adianta, não, esse não tem jeito. A gente diz: esse não tem jeito. Jesus disse que tem, mas nós falamos que não tem jeito. Mas tem jeito. O Senhor quer nos dar experiência nessa área. E tem jeito. E Deus quer fazer desse lugar um lugar de pessoas aonde olhem para essas necessidades, olhem essas pessoas e digam assim: essas pessoas têm jeito. Elas têm jeito, sim. E elas vão estar aqui, em nome de Jesus. Amém? Há uns 10 anos atrás, nós começamos um trabalho de jovens, lá na minha cidade natal de Camões. E eu lembro que tinha 8, diz aqui piá também, 8 piá. A primeira uma das conjugadas foi lá
não lembro da cidade, perto de Indaial, Timbó. E os meninos, eles sempre estavam indo com ônibus da prefeitura, até a ônibus da prefeitura do Caminhos veio uma vez para Concórdia, misericórdia, sabe? Pensa no ônibus ruim. Lembra disso? Ele tinha goteira dentro. Ele demorou um dia de viagem daqui a Canoinhas. Saímos daqui de manhã e chegamos de noite lá. Esses tops, essa serrinha que tem aqui, tudo em primeira. E aí os meninos falaram um dia para mim assim, Anderson, eu ainda era irmão lá da igreja, né, colaborava, e eles disseram, Anderson, arruma o melhor ônibus da cidade para nós ir lá para Timbó, porque estamos cansados de ser da prefeitura. Aí eu arrumei, tinha um amigo numa empresa, ele arrumou o ônibus mais bonito. Naquele tempo ele era modernão e a gente conseguiu arrebanhar umas pessoas e levamos para Timbó. Realmente o nosso ônibus foi o mais bonito de Timbó. Mas também fomos os únicos que estavam de ônibus lá. Mas aqueles meninos, eles eram 8. E a gente ficou com aqueles 8, a gente disse assim, meu Deus, você nunca cresce, nunca cria esse negócio. E a gente pensava, meu Deus, como é que vai começar um ministério? Mas aqueles meninos cresceram demais em graça e conhecimento. Metade deles hoje é pastor. Se não são pastor, são líderes de ministério, são uma bênção. Os outros só não são pastor porque não tem esse ministério, mas eles trabalham duro. Eram 8 meninos que hoje eles estão integral na obra, estão ali pagando um preço muito grande. E nós temos visto a glória do Senhor hoje operando lá naqueles cultos de jovens. Teve culto que eu fui lá visitar ali em Canoinhas hoje, que tem 200, 250 jovens ali. Mas esse ano eu estava tendo uma dificuldade, porque eles não estavam firmes. Então nós começamos a trabalhar a santidade no meio deles, ministrar sobre santidade. Começamos a fazer momentos de oração e chamar eles para orar, e nós começamos a orar e começamos a fazer esse trabalho. E aí de 250 veio para 160. Mas é assim mesmo. É desse jeito mesmo que acontece. Porque o crescimento, ele é gradual. Esses outros que ficaram, que não estão vindo, é questão de tempo para eles voltarem. Porque o Senhor tem propósito na vida deles também. E eu, pela fé, estou vendo realmente essa igreja aqui, uma vez trabalhando nessa área, conversei com os pastores aqui. E que Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos, porque eu sei que o Senhor tem uma grande obra para esse lugar aqui também. E olha para o mapa, porque a gente trabalha muito com índices da cidade. E nós temos uns índices muito ruins lá em Mafra. Ela é uma das cidades que é líder em suicídio de adolescentes. O ano passado teve 7 adolescentes que tentaram suicídio lá e eles combinaram com o suicídio, como que ia ser a morte de cada um. Uma ia ser queimada, outra ia ser afogada, outra ia se cortar os pulsos, outra ia se jogar na frente do trem, e assim por diante. Uma dessas meninas, ela é batizada na nossa igreja hoje lá, para a honra e glória do Senhor. É uma das cidades também que tem um grande índice em depressão de adolescentes. Tem se tornado grave a questão de depressão e consultas a psiquiatra de adolescentes. É uma das cidades também que é líder, uma das líderes do estado em casos de divórcios. De cada 10 casamentos, 7 divórcios. Então, quer dizer, tem uns índices muito graves na cidade, onde o catolicismo é muito forte. 70 quilômetros ali, a nossa cidade natal, Canoinhas, o catolicismo não é como é em Mafra. Mas que vocês possam estar orando também por essa cidade, porque o desafio é muito grande. Nós amamos, e eu estou aqui nessa noite
a convite do pastor de Blumenau, pastor Osmar, quando ele falou para ministrar para jovens, eu disse para ele: ó, pastor Osmar, eu vou porque eu amo esse ministério. Eu vou porque eu amo essa igreja, porque eu já conheci essa igreja. E eu sei que o Senhor tem um propósito aqui na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia. Cante esse nome esta noite. Entregue-se a esse nome esta noite. Tanto poder nesse nome.